16 anos depois, as Panteras estão de volta para expandir e ressignificar a mitologia das Angels. Olá pessoas, eu sou a Nathalie e eu estou invadindo aqui hoje o Bilheterama no lugar do Arthur porque eu fui representá-lo na cabine de As Panteras enquanto ele assistia Orlandês, filme da Netflix, então se você quiser ver a crítica dele sobre o filme é só clicar no card aqui em cima. Enquanto isso eu vou contar pra vocês o que eu achei sobre As Panteras e sobre este retorno das Anjas do Charlie. As Panteras surgiram em 1976 com a série de TV Charlie's Angels, mas ganharam um alcance maior e até mesmo internacional quando chegaram aos cinemas nos anos 2000 com os dois filmes estrelados pela Drew Barrymore, Lucy Liu e Cameron Diaz. Cada uma dessas versões das Panteras, né, tanto a série de TV como os filmes, refletem muito a época em que essas produções foram feitas, mas também refletem muito a visão masculina do que era ser uma pantera, né? Do que era ser uma mulher forte e poderosa. Por isso que é tão importante que agora em 2019 a gente tem o retorno dessas personagens, só que sob um olhar feminino, já que o filme é escrito e dirigido pela Elizabeth Banks, que também até atua no filme. Pelo menos pra mim, inicialmente, esse novo Panteras parecia que seria algum tipo de remake ou reboot da franquia, mas na verdade ele é uma sequência basicamente direta do último filme de 2003, o As Panteras Detonando. Aqui a gente entende que a agência Townsend, para a qual as Panteras trabalham, expandiu internacionalmente, então a gente não tem um único grupo de panteras trabalhando, a gente tem várias equipes espalhadas pelo mundo, lideradas por vários Bosleys, que são os chefes diretos delas, antes de chegar no Charlie, que é o dono da agência, com o qual elas só falam pelo viva voz ali, né, pela caixinha. A trama do filme começa quando as panteras Sabina e Jane precisam proteger a Helena, que é uma engenheira de sistemas que tá tentando impedir que uma criação sua seja usada como arma por pessoas mal intencionadas. O primeiro grande diferencial do filme é, óbvio, a história ser contada por uma ótica feminina, e isso faz total diferença, só que sem parecer uma coisa forçada. Eu acho que, obviamente, só pelo fato de ser dirigido e escrito por uma mulher, isso já sai de uma maneira muito natural. A premissa do filme é muito voltada para isso, para empoderamento feminino. Você já entra no filme sabendo disso, só que ao mesmo tempo, enquanto você assiste, ele não parece que tá tentando te enfiar goela abaixo, que mulheres são incríveis e tal. É uma coisa muito natural e isso tava me preocupando. E foi algo que eu fiquei muito feliz com o resultado. Welcome to the Townsend Agency. I run a covert group of exceptional women. Lá nos anos 2000, né, eu era bem jovenzinha e eu lembro de gostar dos filmes das Panteras, só que olhando hoje em dia, né, em 2019, com a mente que eu tenho hoje, é impossível a gente não perceber o quanto as personagens eram sexualizadas naquela época. Não só elas estavam constantemente de biquíni ou usando o corpo delas como arma nas missões, como também tinha várias piadas e trocadilhos de cunho sexual. E antes que vocês falem, por exemplo, mas o Rodrigo Santoro apareceu sem camisa no filme, enfim, aqui no Panteras novo, ninguém precisa ter o corpo explorado de maneira desnecessária, nem os homens e nem as mulheres. Eu acho que esse novo Panteras, ele consegue ressignificar, de certa forma, a sexualidade das personagens, porque você percebe que elas são bonitas, obviamente, elas sabem disso e elas usam sim o corpo delas como arma quando necessário, mas o filme não abusa desse recurso o tempo todo, não ficam explorando o corpo das atrizes de maneira desnecessária, com ângulos de câmera invasivos, mas principalmente deixa claro que o fato de elas serem mulheres bonitas só se torna uma arma a partir do momento em que os homens subestimam a força e a inteligência delas. Então existem diversas cenas no filme, tanto engraçadas quanto até mesmo tristes, que são muito verdadeiras e que retratam como que é ser uma mulher num mundo em que grande parte dos homens vão te subestimar o seu trabalho, a sua força, e que sim, às vezes a gente precisa usar o fato dos homens subestimarem a gente a nosso favor para se defender ou conseguir atingir alguma coisa. I think women can do anything. Just because they can doesn't mean they should. Falando agora sobre o elenco, se você tem alguma birra com a Kristen Stewart, como até eu mesma tinha um pouquinho, você provavelmente vai se surpreender, porque ela tá muito bem aqui. Ela interpreta a Sabina, que pra mim é a personagem mais engraçada do grupo, então ela entrega várias cenas muito cômicas, mas naturalmente cômicas, e também ela entrega muito as cenas de ação, ela tá ótima.
e isso foi um ponto super positivo, porque eu acho que ela era o nome mais forte, assim, do trio. Mas mesmo ela mandando super bem nas cenas de ação, ela ainda não chega aos pés da Ella Balinska como Jane, que realmente foi uma revelação pra mim nesse filme. Ela está sensacional. Eu acho que ela tem realmente um dom para filmes de ação, porque todas as cenas dela eram muito boas e foram as minhas favoritas do filme. A personagem dela é um pouco mais fechada, um pouco mais introspectiva, ela parece ter um pouco de dificuldade ali de se abrir com as pessoas, e ela tem meio que uma jornada assim ao longo do filme, então é bem legal de acompanhar a personagem dela. E pra finalizar o trio, a gente tem a Naomi Scott como a Helena, que não é oficialmente uma pantera, mas ela tá ali na missão, ela tá no olho do furacão, né, já que a missão toda começa por conta dela e do trabalho dela. Eu já tinha me apaixonado bastante por ela em Aladdin, ela é a Jasmine, e aqui acho que só confirmou o talento e o carisma que ela tem, então eu acho que ela vai fazer muitas coisas incríveis daqui pra frente, e parece que realmente é o ano da Naomi Scott. Oh, Vince. Let's just stop the touching. Some of these blows up. A direção da Elizabeth Banks me surpreendeu bastante, me deixou muito contente, porque como eu falei, era um receio meu de que o filme parecesse girl power forçado, e eu acho que ela consegue equilibrar tanto a mensagem do filme com as cenas de ação, que era outro ponto muito importante pra mim, e que eu acho que ela foi super competente. O filme tem um ritmo bacana, ele te deixa empolgado e ao mesmo tempo intrigado, porque tem toda uma trama ali de uma possível traição dentro da organização e tudo mais. Só tem algumas cenas de ação que são um pouco confusas, que são filmadas muito de perto. Acho que se tivesse alguns planos mais abertos seria mais proveitoso para cenas, mas isso não atrapalha a experiência do filme, é só, né, uma pequena observação assim, quem sabe numa sequência e no Panteras 2 ela melhora isso, porque realmente eu acho que ela encontrou um tom muito bacana para representar essa geração de panteras, esse momento, e eu acho que ela deveria continuar se for o caso de ter uma sequência. Outro mérito que eu acredito que seja bastante da Elizabeth Banks é como o filme explora um outro lado dessa vida de ser um agente secreto e um espião que vive arriscando a sua vida o tempo todo. O filme mostra como que a agência Townsend e como a Bosley, né, a personagem da Elizabeth Banks no filme, estão lidando de uma maneira muito mais humana com essas espiões, o que foi um diferencial muito grande pra mim e muito importante, porque em muitos filmes de ação, ou então, sei lá, filmes do James Bond, você não tem essa perspectiva, é sempre o cara tá sempre lá correndo e arriscando a sua vida, ele não para nem pra comer um salgado, e aqui a gente tem uma outra visão muito mais humana, que não deveria ser ligado ao mundo feminino, deveria ser ligado ao mundo, sei lá, humano, mas enfim, tem esse ponto no filme que eu acho que foi muito importante, e eu acho que o filme consegue equilibrar muito bem o que a gente já conhece de um filme de ação tradicional, com cenas super incríveis e muito tiro, explosão, com esse lado mais humano e muito mais identificável e muito mais real até, né? Porque como que a pessoa consegue fazer 1 milhão de missões e não para um segundo pra fazer um xixi, né? Eu acho que as Panteras, de uma forma geral, sempre teve esse significado de união feminina, né? Já que é um grupo de mulheres lutando juntas, né? Para o mesmo objetivo. Mas eu acho que isso ganha um outro patamar nesse filme. Existe uma mensagem ali, não exatamente forte, mas sempre presente, de sororidade e de união feminina. Eu acho que o próprio fato da agência expandir e a gente ter várias panteras, isso é muito legal, porque existe meio que um subtexto ali de que você que está assistindo também é uma pantera, ou você pode estar do lado de uma pantera e você não sabe, então isso é muito legal. E eles até ressignificam um ponto muito importante da agência, mas aí já seria um spoiler do filme, mas esse foi um ponto que realmente aqueceu demais meu coração e tornou tudo, não só esse filme, como todos os outros Panteras mais especiais. Lá nos créditos finais a gente tem algumas ceninhas extras que são legais de assistir, e complementam um pouco o filme, não precisa ficar esperando até terminar todos os créditos, é junto ali com os créditos artísticos, e tem várias participações especiais que são muito legais, então acho que foi um toque muito especial que deram pro filme. E a história, ela termina de uma maneira fechada, mas ao mesmo tempo eu sinto que tem espaço para uma sequência. Eu não ficaria triste se tivesse uma sequência, eu acho que seria muito legal se tivesse, inclusive porque eu acho que dá para melhorar ainda mais a representatividade que já existe no filme. A gente vê várias mulheres
que são de etnias diferentes, de cores diferentes, cabelos diferentes, mas eu acho que ainda falta um pouco de diversidade em biotipos, já que todas elas são altas, magras e com perfis de modelos. Eu acho que eles podiam expandir isso um pouco mais, mas de qualquer forma, esse ponto não estraga o filme de maneira nenhuma. Com certeza já virou um dos meus filmes favoritos de ação. Ele é divertido, ele te deixa empolgado, e se você gosta de filmes de ação, e se você é uma mulher, você vai querer sair chutando bundas depois do cinema, então eu acho que isso é muito positivo pro filme. Então é isso, se você assistiu As Panteras, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre o filme. Se você ainda não assistiu o filme, deixa aqui também as suas expectativas. E se você gostaria de ver mais filmes aí das Panteras num futuro próximo. A gente não se vê no próximo vídeo, porque quem vai estar aqui é o Arthur, mas talvez no futuro não tão distante. Tchau!